Salve, salve, meus amigos do Tática Didática. Estou aqui para falar com vocês hoje em parceria com o Bet10. Dicas de apostas sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar da primeira rodada. Hoje a gente vai falar dos 3 primeiros jogos que acontecem nesse sábado. Fluminense e Santos, Atlético Goianiense e Flamengo, Palmeiras e Ceará. Então vou trazer para vocês o que eu acho que pode acontecer nesses jogos, falar um pouquinho das equipes. Não vou aprofundar muito, porque a ideia não é fazer esse tipo de análise, é mais falar para vocês o que pode acontecer e dar uma dica de aposta, o que eu faria, o que eu posso fazer em relação a essas partidas. Começando com Fluminense e Santos. O Fluminense vem de título carioca, ganhando em cima do Flamengo, seu maior rival. Vem uma evolução tática desde a derrota para o Olímpia na Libertadores, indo para a fase para a Sul-Americana. O Fluminense vem jogando bem, então o Fluminense veio no último final de semana, ganhou o título carioca, jogando bem, e no meio de semana enfrentou o Oriente Petroleiro e saiu vitorioso, né, no jogo no Maracanã. O Fluminense jogou muito bem e conseguiu abrir vantagem aí na Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro, estreia é sempre complicada, mas a gente acredita na vitória do Fluminense com mais de um gol e ambas as equipes marcam. Uma dica ousada, né, que a gente vai trazer aqui para vocês, é a primeira equipe a marcar é a visitante. No caso aqui, se alguém quiser apostar e tentar arriscar nesse sentido, o Santos marca primeiro. O Santos, que vem de um Campeonato Paulista muito mal, acabou não se classificando para as fases eliminatórias, né? Correu risco até de rebaixamento. Então, o Fluminense é amplo favorito nesse jogo, tem grandes condições de vencer, joga no Maracanã, diante da sua torcida, onde o Fluminense tem vindo muito bem na temporada, e acredito que o Fluminense vai vencer essa partida com mais de um gol, mas vai sofrer um pouquinho, provavelmente vai tomar um gol do Santos. Já Atlético Goianiense e Flamengo, Flamengo estreando fora de casa, o Flamengo que vem de uma vitória na estreia da Libertadores também fora de casa por 2-0. O Flamengo tem um elenco extremamente qualificado, é um dos grandes favoritos nessa competição, e acredito também na vitória do Flamengo com mais de um gol também. O Flamengo é uma equipe que sempre fez muitos gols, né? Desde 2019, com o Jorge Jesus, o Gabi, o Bruno Henrique, que parece estar voltando à sua velha forma, vem melhorando, e o Flamengo sempre marca muitos gols. Então acredito que o Flamengo tem grande possibilidade de vencer e com mais de um gol. Uma dica ousada, um empate aí para o Atlético Goianiense com gols. O Atlético Goianiense é um time interessante, um time que fez um bom campeonato goiano. Ano passado fez um bom campeonato brasileiro também. Se classificou para a Sul-Americana. Enfim, é um time que é bem ajeitadinho e tem tudo para dificultar o Flamengo. Agora, o Flamengo é muito mais time. É um jogo fora de casa. O Flamengo vem numa pressão da torcida também por resultado. Teve invasão de cenas de treinamento essa semana. Então, a gente acredita que o Flamengo vai vencer com mais de um gol, mas vai encontrar uma certa dificuldade porque o time do Atlético é um time bem enjoadinho. E aquela dica ousada, empate com gols. O jogo do Palmeiras, Palmeiras e Ceará, vitória do Palmeiras com mais de 2 gols. O Palmeiras jogou também no meio de semana pela Libertadores, com um time meio mesclado, mostrando a força do seu elenco, e estreia em casa com uma equipe praticamente principal, e vende um resultado no meio de semana. A Libertadores venceu de 4-0 a sua partida. O Palmeiras, que também foi campeão paulista, vencendo também na final o São Paulo por 4-0, jogando no Allianz Parque. Acredito que é um resultado esperado, o Palmeiras vencer com mais de um gol do Ceará, e o Ceará vem até de vitória na Sul-Americana, mas teve muita dificuldade, chegou a estar perdendo o jogo e conseguiu a virada. Então o Ceará tem uma equipe também interessante, mas não acredito que não seja suficiente para vencer o Palmeiras ou para dificultar a vida do Palmeiras. Mas uma dica ousada, quem quer ganhar um dinheirinho a mais, apostar na vitória do Ceará por um gol apenas é capaz de acontecer, né? O futebol, tudo pode acontecer no futebol. Então a gente traz para vocês essas dicas aí. Só para a gente fazer um resuminho aqui, né, do que pode acontecer, do que a gente acha que vai acontecer, né? A Fluminense vence com mais de um gol.
Flamengo vence com mais de 1 gol e o Palmeiras vence com mais de 2 gols. Então, só essas são as dicas que a gente tem, né? As dicas mais básicas, digamos assim, e acredito que vai ficar dentro disso. Fluminense vence, Flamengo vence, Palmeiras vence. Então, pode ser que nos 3 primeiros jogos do campeonato, nesse sábado, sejam 3 vitórias dessas equipes consideradas mais fortes. Palmeiras e Flamengo são favoritos junto do Atlético Mineiro ao campeonato, e o Fluminense, uma equipe que vai ficar ali brigando por uma Libertadores, talvez dificultar um pouquinho a vida desses times na briga pelo título. Acredito que o Fluminense não está na briga pelo título, mas vai estar brigando em cima. Então, a gente fica por aqui. Em breve, mais dicas, provavelmente a segunda rodada, a terceira rodada, e a gente vai estar mostrando para vocês várias coisas novas aí no Tática Didática, em parceria aí com o Bet10. Valeu, um abraço e até a próxima.